Capítulo 501, Passo 2. À medida que as ondas de calor do verão assaltavam a cidade, sua selva de concreto e liga se transformava em um forno sufocante. Os sistemas de filtragem do ar funcionavam sem parar para evitar que as pessoas morressem sufocadas nas nuvens de poluentes e, nos bairros mais pobres, a água precisava ser racionada por causa das correntes de ar. Felizmente, nada disso afetou o tranquilo bairro do Terraço. Aqui, as pessoas aproveitavam o clima quente e a sombra fresca das árvores altas quando tinham tempo livre, tinham acesso ilimitado a água fresca e bebidas deliciosamente geladas e viviam suas vidas aparentemente sem nenhuma preocupação no mundo. Sun-Yi ficava constantemente surpreso ao se encontrar entre essas pessoas afortunadas e prósperas. No último mês, sua vida foi muito agitada, mas sem nenhuma angústia. Ele vinha trabalhando constantemente em direção a seus vários objetivos, progredindo lentamente em direção a cada um deles. Seus fragmentos de sombra estavam quase saturados, assim como os de Saint. Ele havia retornado ao Dranscap e participado de inúmeros duelos nas arenas profissionais, onde os lutadores eram muito mais capazes, e lhe davam a oportunidade de testemunhar, e compreender, os mais diversos estilos de batalha. Como resultado, Sun-Yi foi capaz de desenvolver ainda mais a dança das sombras, tornando seu domínio muito mais sólido. O encantamento, príncipe do submundo, do manto agora também era muito diferente de como era antes. Mesmo que ele não alcançasse a marca, 6.000 oponentes derrotados, tão cedo. Ou, mesmo um terço disso. Ele ainda estava fazendo um progresso consistente. O contador já mostrava, 1.579 e 6.000. A desvantagem, claro, era que a cada dia que passava sem perder uma luta, Mongrel recebia mais e mais elogios e atenção. Hoje em dia, cada um de seus duelos atraiu uma audiência tão grande quanto a das principais emissoras do Dranscap. Especialmente porque algum tipo de torneio anual parecia estar se aproximando. Os fãs de Mongrel, no entanto, estavam condenados a ficar amargamente desapontados. Sun-Yi não tinha planos de participar de uma tola competição imaginária. Ele não se importava com fama e reconhecimento, e estava muito ocupado para sequer pensar nisso. Além de praticar a dança das sombras, ele também continuou treinando com Effie e Saint, aproximando lentamente seu domínio da lança do conhecimento da espada. Ele também teve que administrar o brilhante Emporium, que estava rapidamente se tornando uma empresa real graças à administração e ao trabalho árduo de Aiko. E claro, ele estava treinando Rain. Vamos lá. Sério? Ela estava atualmente em sua sala de estar, olhando para ele com indignação. Sun-Yi inclinou um pouco a cabeça. Claro. Qual é o problema? Rain abriu a boca, então balançou a cabeça. Escute, Sun-Yi, eu entendo que você é o professor, eu realmente entendo. Mas, já se passou um mês, e tudo o que você me ensinou foram lições de sobrevivência na selva. E apenas um, ataque, eu repeti milhares de vezes já. Quando eu pedi para você me treinar, eu pensei. Sun-Yi sorriu. Você pensou o quê? Que eu vou te ensinar como dizimar criaturas do pesadelo e deixar todos os seus inimigos de joelhos? Ela tossiu de vergonha e disse em voz baixa. Sim. Ele encolheu os ombros. Mas é exatamente isso que estou ensinando a você. Quem você acha que sobrevive no reino dos sonhos? Os melhores espadachins? O lutador mais forte? Não. Você precisa estar vivo para lutar contra uma criatura do pesadelo e, para isso, precisa saber como encontrar comida, água, como ler rastros e se mover pelo ambiente sem deixar que ele te mate. E ele vai tentar te matar, acredite em mim. Ele fez uma pausa e acrescentou, sim, eles te ensinaram o básico na escola, mas não o suficiente. Você quer viver o suficiente para se tornar forte. Então este é o primeiro passo. Rain soltou um longo suspiro e então olhou para Effie em busca de apoio. A caçadora estava se equilibrando em sua cadeira de rodas com uma expressão entediada no rosto, esperando na porta alguns lanches que ela havia encomendado para chegar. O quê? Ouça Sun-Yi, garoto. Ele pode parecer uma doninha molhada, mas esse cara sabe das coisas. As coisas pelas quais ele viveu estão simplesmente além da razão. Honestamente, se ele tivesse alguma vergonha, ele estaria morto. Sun-Yi lançou-lhe um olhar sombrio e disse, obrigado. Eu acho. Rain franziu a testa, aceitando sua derrota. Alguns momentos depois, ela de repente perguntou, qual é o segundo passo? Ele levantou uma sobrancelha. O que?
Você disse que aprender a navegar pelo ambiente sem morrer é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Sun-Ni olhou para ela por alguns momentos, então disse, é sobre a sua mentalidade. Você não está pronto para a etapa 2 ainda, no entanto. Vamos chegar lá quando for a hora certa. Para alguém como Raine, esse passo seria o mais difícil. Ela realmente não tinha aptidão para a violência, ainda, porque sua vida até agora tinha sido boa e suave. Mas ela teria que não apenas aceitar a violência, mas também adotá-la no âmago de seu ser, torná-la uma das pedras angulares de si mesma. Essa era a única maneira de sobreviver ao feitiço. Ironicamente, para Sun-Ni, esse passo foi o mais fácil. Na verdade, ele havia feito isso muito antes de seu primeiro pesadelo, muito antes de o feitiço saber de sua existência. Raine olhou para ele com decepção, então suspirou. Eu só quero ser forte como ela. Ele piscou algumas vezes. Como quem? Raine sorriu de repente. A desperta que me salvou. Ela é tão incrível. Tão forte, tão linda. Uma verdadeira guerreira, não alguém como você. De repente, uma expressão mortificada substituiu seu sorriso melancólico. Oh, me desculpe. Eu não quis dizer isso. Você é ótima também, Sun-Ni. Tenho certeza. Apenas, você sabe. Não no nível dela. Sun-Ni olhou para ela um pouco, então disse em um tom estranho, claro. Sem ofensa. Nem todo mundo é feito para ser um verdadeiro guerreiro, isso mesmo. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas naquele momento, seu comunicador tocou de repente, anunciando uma chamada recebida. Sun-Ni franziu a testa. Quem pode ser? Pouquíssimas pessoas ligaram para ele. Olhando para a tela, ele de repente sentiu um pouco de frio. Era a própria Sour Reaper, a Jet. O que? Por quê? Porque ela está me ligando. Sun-Ni hesitou por alguns momentos, então atendeu a ligação. Sim. Mestre Jet. A voz familiar, mais relaxada do que nunca, saiu do alto-falante. Olá, Awakane Tsunles. Você está livre agora. O que ela quer? Ele olhou para Raine, pensou um pouco, então disse cautelosamente, mais ou menos. Por quê? Por alguns momentos, não houve nada, além de estática e o som de um PTV se movendo saindo do comunicador. Então, Mestre Jet perguntou. Se importa em me dar uma mão? Capítulo 502, Pedido repentino. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Sun-Ni. Dê uma mão a ela? Porque um mestre precisaria da ajuda de um desperto. Enquanto isso, Master Jet acrescentou, você será generosamente recompensado. É claro. Bem, eu não posso garantir a parte generosa, na verdade, mas definitivamente haverá uma recompensa. Seus olhos brilharam. Sério? Que tipo? Ela riu. Uma parte justa de pontos de contribuição. O suficiente para trocar por uma memória decente, pelo menos. Além disso, você não disse que me devia um favor? Isso não parecia nada mal. Saint estava prestes a alcançar o cobiçado status 200, e atualmente estava a apenas alguns fragmentos de sombra dele. No entanto, Sun-Ni não poderia realmente concordar com a proposta sem saber exatamente o que ela esperava que ele fizesse. Ou poderia. Mestre Jet era um dos dois ascendentes que ele conhecia e seu único contato com o governo. Esse era um relacionamento que valia a pena manter, o que significava que não era sábio recusar seu pedido de ajuda. Além disso, Sun-Ni gostava bastante dele e também devia muito a ela. Mesmo antes de ela salvá-lo durante a Batalha do Portão. Ambos eram da periferia e tinham um relacionamento bastante bom. Eles tinham uma conexão. Ele demorou um pouco e então disse, tudo bem, sem problemas. Eu farei isso. Master Jet respondeu com satisfação em sua voz. Bom. Eu vou buscá-lo, então. Sun-Ni olhou ao redor, avaliando o quão apresentável era sua sala de estar. De repente, ele ficou um pouco nervoso. Que diabos? Por que você está nervoso, idiota? Ele limpou a garganta e disse, claro. Espere. Deixe-me dar-lhe um endereço. Mestre Jet riu. Nossa, Sun-Ni. Trabalho para o governo, lembra? Sei seu endereço. Antes que ele pudesse responder, a ligação foi cortada. Sun-Ni ficou parado, com uma expressão um tanto perplexa no rosto. Ela sabe. Bem, claro que ela sabe. Eu me pergunto o que mais ela sabe?
Percebendo o olhar estranho em seu rosto, Han perguntou, aconteceu alguma coisa ruim? Sun-Yi suspirou, então lentamente balançou a cabeça. Não, nada de ruim. Apenas alguns negócios com os quais tenho que lidar. Desculpe, teremos que continuar a lição da próxima vez. Ela olhou para ele por um momento, então encolheu os ombros. Bem, tudo bem. Vou praticar em casa, então. Com isso, Han pegou sua espada de treinamento, disse adeus e saiu. Alguns segundos depois que a porta se fechou atrás dela, a ex-caçadora deu a ele um olhar divertido. Essa sua pupila é um pouco densa, não é? Sun-Yi franziu a testa, ofendida por suas palavras. O que você quer dizer? Efi riu. Bem, você tem ensinado ela por um mês inteiro, e ela ainda não tem ideia de quem nós dois somos. Somos apenas dois despertos medianos e aleatórios para ela. Quero dizer, não é surpreendente que ela não tenha reconhecê-lo. Mas eu sou uma pessoa muito famosa, você sabe. Sun-Yi sorriu ligeiramente. Sim, sim. Seu orgulho deve estar muito ferido, venerável Raziel Wolves. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Nem todo mundo, você vê, é obcecado com o desperto. Han, por exemplo, está mais interessado em coisas históricas, sobre o antes do feitiço. Além disso, o governo usa principalmente sua aparência do Dream Realm para espalhar por toda a cidade, então. Hef acenou com a mão. Estou brincando, seu idiota. Ela é uma boa criança. Ela parou por um momento e então acrescentou. É por isso que me dói vê-la desperdiçando dinheiro com um hacker como você. Naquele momento, houve um som de um PTV parando nas proximidades e de passos leves se aproximando de sua porta. Os olhos de Fie brilharam. Virando a cadeira de rodas, ela abriu a porta e gritou, finalmente. Mestre Jet estava na varanda em seu habitual uniforme azul escuro, com uma mão levantada para bater na porta. Sua jaqueta, como sempre, estava desabotoada descuidadamente, revelando sua cintura fina e figura generosa. Seu cabelo preto curto estava um pouco bagunçado, e havia um olhar de surpresa em seus olhos azuis gelados. Hef olhou para a mulher mais velha por alguns momentos, a decepção claramente escrita em seu rosto. Então, ela disse desanimada, você não é entregador de comida. Um sorriso educado apareceu no rosto de Mestre Jet. Ah! Athena desperta. É uma honra conhecer a famosa Raziel Wolves. Eu sou Jet ascendido. Hef olhou para ela, depois para Sun-Yi, depois de volta para Master Jet. Então, ela sorriu. Bom trabalho, idiota. Eu aprovo. Sun-Yi deu a ela um olhar assassino, amaldiçoou interiormente e se virou para Master Jet. Preciso me preparar? Ela balançou a cabeça. Suas memórias habituais devem servir. Se tudo correr bem, você nem precisará usá-las. Ele hesitou e depois perguntou, e se não correr bem? Master Jet sorriu, fazendo Sun-Yi de repente se sentir muito desconfortável por algum motivo. Bem. Então vai dar errado, não vai? Nós saberemos quando soubermos. Com isso, ela olhou para Effie e disse, por favor, desculpe-nos. O tempo é essencial, então teremos que partir imediatamente. Foi um prazer conhecê-la, Athena desperta. Hef piscou para ela. Claro. Foi um prazer conhecê-lo também. Traga lanches da próxima vez. Sun-Yi sentiu suas orelhas ficarem vermelhas e prometeu a si mesmo ter uma palavrinha com ela quando voltasse. Ou melhor ainda, mate. Sim, seria muito melhor. E da próxima vez? Não haverá uma próxima vez. Ele rapidamente calçou os sapatos e seguiu Master Jet para fora, então entrou no familiar PTV. Assim que as portas se fecharam, ela colocou o veículo em movimento a toda velocidade, a aceleração pressionando Sun-Yi contra o assento. As ruas do bairro dos Terraços voavam como um borrão. Master Jet olhou para ele e disse melancolicamente, é uma bela casa que você tem aí. Parece estranho, certo? Ter uma. Eu fiz a mesma coisa, depois de me tornar um desperto, na verdade. Certo, demorei um pouco mais para ganhar o suficiente. Você poderia ter comprado um distrito muito melhor, embora. Você sabe disso, certo? Sun-Yi deu de ombros. Sim, eu sei. Mas eu gosto daqui. É tranquilo. Ela olhou pela janela e sorriu. Não posso negar isso. Sun-Yi esperou por alguns momentos, então finalmente perguntou, Master Jet, desculpe,
Mas o que exatamente estamos fazendo? Ela olhou rapidamente para a tela de controle do PTV, fez uma curva fechada e respondeu calmamente: vamos caçar uma fera perigosa. Ele franziu a testa. Besta. Que tipo de besta? Master Jet permaneceu em silêncio por alguns momentos. Então, ela olhou para ele e sorriu sombriamente. A besta mais perigosa que existe. Um humano. Capítulo 503, Dura realidade. Sun-Yi se mexeu em seu assento, uma expressão sombria aparecendo em seu rosto. Um humano. Por que um mestre estaria caçando um humano? Havia polícia para isso. A menos, é claro, que aquele humano fosse um desperto. Sun-Yi estava ciente de que agentes especiais do governo, portadores do feitiço do pesadelo, lidavam com aqueles despertos que infringiam a lei, simplesmente porque os policiais eram frequentemente impotentes contra criminosos que possuíam força desumana e exerciam habilidades de aspecto bizarras ou perigosas. Fazia sentido que Master Jet também estivesse envolvido nesse lado do trabalho do governo. Mas, honestamente, ele não sabia muito sobre como essas coisas costumavam acontecer. Olhando para ela, Sun-Yi perguntou: é um criminoso desperto? Master Jet lançou-lhe um breve olhar. Criminoso. Sim, você pode dizer isso. Ela ficou quieta por alguns momentos, e então se corrigiu. Não, na verdade, não. O homem que devemos encontrar não é um criminoso. Ele é um animal. Um raivoso. Sun-Yi franziu a testa. Uma escolha interessante de palavras. Master Jet estava concentrada em dirigir o PTV, então ela não respondeu imediatamente. Quando ela o fez, no entanto, sua voz estava estranhamente calma. Você não é mais um adormecido inexperiente, Sun-Yi, então serei direto. Você, de todas as pessoas, deveria ser capaz de entender. Os pesadelos, o reino dos sonhos. As pessoas carregam os pesadelos de volta com eles para o mundo real. Uma expressão sombria apareceu lentamente em seu rosto. Pelo que ouvi sobre a Costa Esquecida, você testemunhou o pior do que o feitiço nos faz. Sim, nós despertos estamos no topo do mundo. Aqueles que voltam vivos, quero dizer. Temos todos os privilégios, todos os dinheiro, todo o poder. Mas a marca que deixa em nós nunca vai embora. Depois de toda dor, sangue e horror. Depois de toda a porcaria que nós, poucos sortudos, somos forçados a sobreviver, muitos racham. Master Jet olhou para a estrada, seus olhos gelados cheios de uma frieza inimaginável. Alguns quebram um pouco, e alguns quebram muito. O governo nos retrata despertos como poderosos e nobres, os salvadores do mundo. Mas, na verdade, a maioria de nós está caminhando no limite, apenas um pequeno passo da loucura. Todo esse trauma pode atrapalhar muito bem, sabe? É tudo uma grande confusão. Então, quando um dos despertos perde o controle e dá o último passo, o que você acha que acontece? Sun-Yi permaneceu em silêncio por um tempo, pensando sobre o dano que um desperto enlouquecido poderia causar no mundo mundano. Sua expressão tornou-se sombria e pesada. Ele nem queria imaginar. Quando isso acontece, você recebe uma ligação. Master Jet olhou para ele e sorriu. Inteligente. Sim, quando um desperto fica fora de controle, eu, ou alguém como eu, recebe a ligação. Coisas assim geralmente não saem, porque o governo não quer. Por razões óbvias. Tudo é tratado em silêncio, e assim, aqui estamos nós. Sun-Yi não falou um pouco. Então, ele perguntou, então, o que exatamente vai acontecer? Nós encontramos esse cara, conversamos com ele ou o dominamos, e depois, o algemamos. Prendemos ele. Que pensamento engraçado foi esse? Ele, fazendo uma prisão. Sun-Yi esteve do outro lado dessa equação algumas vezes no passado, e nunca em sua vida ele imaginou colocar algemas em alguém, e não o contrário. Mestre Jet lançou-lhe um olhar complicado. Houve quase pena. Não. Não vamos prendê-lo. Sun-Yi piscou algumas vezes. Ele estará livre para andar por aí como, se nada tivesse acontecido até o julgamento. Claro, havia outra resposta muito mais sombria. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Jet lentamente balançou a cabeça. Não. Não, ele não vai andar por aí. Sun-Yi olhou pela janela. Ah! Mestre Jet suspirou. Se eles me convocaram, então as coisas já estão além disso. Pense nisso. Se um humano mundano precisa ser contido, você pode colocá-lo na prisão. Mas nós somos despertos.
Realisticamente, não há prisão que possa ser construída para nos deter. Não com cada aspecto sendo único e exigindo meios únicos de contenção. Portanto, não haverá prisão e não haverá julgamento. Ela acelerou ainda mais o PTV e disse calmamente: haverá apenas uma execução. Sun-Yi olhou pela janela, sem saber como se sentia a respeito. Sim, o que Mestre Jet disse fazia sentido. Despertos eram muito poderosos e muito perigosos. Se um deles perdesse o controle, então eles precisavam ser tratados de alguma forma. Em um mundo perfeito, eles passariam pelo mesmo processo que os humanos mundanos passaram. Eles seriam presos, julgados e trancados em uma cela ou receberiam ajuda adequada em uma instituição mental. Mas este não era um mundo perfeito. Então, em vez disso, eles seriam apenas caçados e executados, e a coisa não toda seria varrida para debaixo do tapete para preservar a reputação imaculada que os despertos desfrutavam. Embora dura, essa era a realidade sombria. Ele não era contra a ideia em si. Ele simplesmente não sabia como se sentir sobre o fato de que, desta vez, ele seria o carrasco. Finalmente virando-se para Master Jet, Sun-Yi demorou alguns instantes e então perguntou: então, por que eu, de todas as pessoas? Por que me pedir ajuda? Master Jet olhou para ele e sorriu. 3 razões, na verdade. Ela passou por um cruzamento, quase colidindo com um veículo de carga pesada, e então se esquivou no último segundo. Primeiro, eu conheço você. Há muitas pessoas que poderiam ter ajudado, mas muito poucas em quem eu confiaria para me proteger. Sun-Yi sentiu, estranhamente satisfeita em ouvir isso. Segundo, pela informação inicial que recebi, o suspeito pode ter um aspecto um tanto parecido com o seu. Alta afinidade com as sombras. Então, você será útil quando estivermos rastreando, e se as coisas derem errado, ele não será capaz de escapar facilmente. Outro usuário de sombra. Interessante. Ela lançou-lhe um olhar calmo e acrescentou: e por último, há muitas pessoas trabalhando para o governo, mas muito poucas que são adequadas para esse tipo de trabalho. Ao contrário de você e de mim. Sun-Yi considerou suas palavras. Depois de um tempo, ele perguntou: por que eu sou da periferia, assim como você? Master Jet permaneceu em silêncio por um tempo e então deu a ele um sorriso brilhante. Não. Porque você é um assassino, assim como eu. Capítulo 504. As pessoas certas. Sun-Yi queria negar suas palavras, mas no final simplesmente se virou para olhar as ruas da cidade voando. Mestre Jet sabia, é claro. Ela sabia há muito tempo que ele tinha a capacidade de ser um assassino por causa do passado cruel que os dois compartilharam e, mais do que isso, ela tinha acesso aos registros sobre os eventos da Costa Esquecida que os agentes do governo haviam compilado. Lá fora, Sun-Yi havia matado seu quinhão de pessoas. Ele não tinha sido o participante mais ativo na guerra civil pelo trono do Castelo Brilhante, mas suas mãos também estavam cobertas de sangue. Foram poucos os sobreviventes da Dark City que, como Aiko, conseguiram passar por aquela provação mórbida sem se manchar com sangue humano. E havia outras vidas que quase ninguém sabia que ele havia acabado. Caster, Arus, os caçadores que mantiveram Kai trancado no poço escuro. E Harper. Mesmo antes disso, ele havia matado o velho traficante de escravos, Shifty, Cholar e Auroftinine sem pestanejar. Honestamente, não foi grande coisa. Exceto talvez por Harper, Sun-Yi nunca perdeu o sono por nenhum dos humanos que morreram por suas mãos. Se ele fosse honesto consigo mesmo, ele tinha que admitir que alguns deles ele até gostava de matar, um pouco. E foi justamente o fato de não pensar nisso como grande coisa que comprovou as palavras de Mestre Jet. Sun-Yi era um assassino, e não no sentido de que já havia matado ou aprendido a fazer. Ele tinha uma aptidão inata para esse tipo de coisa, e não havia muitas pessoas que o fizessem. Na verdade, ele só conhecia 3. O primeiro foi ele mesmo. O segundo foi Nephis. Afinal, fora ela quem o ensinara sobre assassinato. Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais a estrela mutante escolheu transmitir seu estilo de batalha familiar para Sun-Yi. Talvez ela tivesse reconhecido que os dois eram semelhantes. Que ambos tinham visto e conhecido a verdade deste mundo. Que ele seria capaz de entender. O terceiro era o Master Jet. Sun-Yi de repente percebeu que não sabia muito sobre ela, além de sua posição, seu passado como uma criança da periferia e seu papel como agente do governo.
Tudo o que ele achava que sabia sobre Master Jet veio do que os outros lhe contaram sobre ela, pintando uma imagem intimidadora e imponente do temível Soul Reaper. Essa foto, no entanto, não revelou o verdadeiro humano escondido por trás do apelido alto. Na verdade, isso só serviu para obscurecê-la ainda mais. A que pesadelos a própria Jet sobreviveu em seu caminho para se tornar um mestre? Quais eram suas esperanças, suas convicções? Quais eram os objetivos dela? Ele não tinha ideia. Pensando nisso, Sun-Yi hesitou um pouco e então disse: Mestre Jet, posso fazer uma pergunta? Ela olhou para ele brevemente e sorriu. Claro. Sun-Yi escolheu cuidadosamente suas palavras antes de formular uma pergunta. No final, ele perguntou simplesmente: por que você não é um santo? Master Jet riu, sua voz cheia de diversão. Que pergunta peculiar. Você diz isso como se tornar-se um santo fosse algo que qualquer um pudesse fazer. Ele balançou a cabeça, não querendo deixá-lo ir. Mas você não é qualquer um. Claro, você pode ser mais jovem do que a maioria dos mestres por aí, mas poucos deles podem se comparar a você em termos de talento e poder. O fato de você ter escolhido desafiar o segundo pesadelo prova que você tem ambição. Então, por que parar? Ela lançou-lhe outro olhar e perguntou com um sorriso fácil: por quê? O que você ouviu? Sun-Yi se mexeu, desconfortavelmente. Besteira. Me disseram que ninguém quer ter um pesadelo com você por causa de sua personalidade problemática. Selvagem assassino e assassino psicopata. Essas foram as palavras precisas que eles usaram. Desculpe. Seu sorriso se alagou. Sério? Nunca ouvi isso antes. Eu gosto. Mas o que você acha? Ele ficou em silêncio por um tempo, e então disse com um pouco de dúvida: acho que não compro. Só aceitei pelo valor de face como um adormecido inexperiente, mas depois da costa esquecida, essa afirmação não parece fazer sentido. Claro, é importante confiar naqueles com quem você entra no pesadelo com. Mas no final das contas, força é força. E você é muito forte. Você também trabalha para o governo, o que prova sua capacidade de ser uma parte adequada de um coletivo maior. Para trabalhar em equipe. Então, eu simplesmente não entendo. Mestre Jet não falou por um tempo, concentrando-se na estrada. Eventualmente, ela respondeu, uma pitada de escuridão encontrando seu caminho em sua voz. Isso é porque você não sabe o suficiente. Você é jovem e não teve que lidar muito com os assuntos despertos. Além disso, algumas dessas coisas as pessoas só aprendem depois de atingir um certo estágio. Você ainda não estamos nessa fase, mas já que você perguntou, eu vou responder. Ela olhou para ele, o sorriso desaparecendo de seu rosto. É muito simples, na verdade. Basicamente, você precisa das pessoas certas para ajudá-lo a se tornar um mestre. Mas para se tornar um santo. Para se tornar um santo, você precisa que as pessoas certas não obstruam. Faça como quiser. Ela não disse mais nada, e Sun-Yi agora perguntou, uma carranca profunda aparecendo em seu rosto. Para as pessoas certas. Para não atrapalhar você. Ele entendeu o que Master Jet estava insinuando, é claro. Ele sabia o suficiente para chegar à conclusão certa. O que ela acabou de dizer a ele foi que para se tornar um santo, era preciso receber permissão, e não foi muito difícil perceber quem tinha que dar essa permissão. Os soberanos. Quem mais senão eles? Os três supremos que governaram os despertos mais poderosos, os clãs do legado, das sombras. Pensando bem, tal arranjo fazia muito sentido. Havia apenas algumas dezenas de santos no mundo, e cada um deles possuía poderes inacreditáveis e alucinantes. Os soberanos teriam permitido que indivíduos tão poderosos existissem fora de seu controle. De tudo que Sun-Yi sabia sobre a natureza vil do poder e como o mundo funcionava, a resposta era óbvia: não. Então, todo santo lá fora realmente pertencia a um dos soberanos? Parecia que sim. Até mesmo Skitid do clã Itfeater, que deu a Sun-Yi a impressão de ser uma mulher reclusa e ferozmente independente, estava em dívida com um grande clã. E, portanto, com bigorna de valor, Vale de Aster, Song e Vale, o soberano desse clã. E quanto a pessoas como Master Jet, então, alguém capaz o suficiente para se tornar um santo, mas rotulado como indesejável ou simplesmente relutante em se submeter a um dos supremos. Qual era a obstrução de que ela falara? Foi uma simples falta de apoio,
Os soberanos iriam muito mais longe para impedir que um santo independente aparecesse no mundo. Se eles não tivessem nenhum problema em enviar assassinos para matar a filha de 6 anos de seu ex-camarada e companheiro, então certamente não teriam nenhum problema em fazer alguém como gente ter um final infeliz, caso ela agisse fora da linha. Ele abaixou a cabeça e cobriu brevemente os olhos com a mão. É a mesma. E absolutamente a mesma porcaria do que Gunlaug fez no Castelo Brilhante. Deuses, que nada original. Mas essa era coisa sobre coisas vis. As pessoas adoravam romantizar o mal e aqueles que o cometeram, criando inúmeros personagens sedutores para atuar como vilões convincentes e brilhantes. Mas, na realidade, a maldade humana quase sempre foi banal. Sempre seguiu os mesmos caminhos nojentos e previsíveis e levou ao mesmo fim odioso. Não é de admirar que Nefes quisesse tanto destruí-los. Os pensamentos de Sun-Yi foram repentinamente interrompidos pelo PTV parando abruptamente. Olhando pela janela, viu que haviam chegado a um beco escuro e estreito, atualmente bloqueado por um cordão policial. As luzes piscantes de vários veículos blindados da polícia o afogavam em um brilho perturbador, e havia muitos policiais no local, seus rostos pálidos e tensos. Mestre Jet bocejou, espreguiçou-se e deu-lhe um sorriso torto. Levante-se e brilhe, desperto sem sol. Chegamos. Capítulo 505, O Matadouro. Sun-Yi saiu do PTV, um tanto apreensivo com o que estava prestes a ver. Os policiais presentes no local pareciam muito aliviados ao ver Master Jet e ele aparecerem. Seus rostos tensos clarearam, e a escuridão escondida em seus olhos pareceu se dissipar um pouco. Não era assim que esses tipos de situações eram geralmente retratados na mídia popular. Nos programas de mistério do crime, sempre que um corajoso detetive mundano encontrava um agente desperto frio de acordo com as regras, seu relacionamento sempre começava de forma muito conflituosa, com desdém mútuo e debates sobre quem deveria lidar com o caso. Apenas para terminar como uma divertida equipe, é claro. Mais uma vez, a realidade acabou sendo muito diferente de como os contadores de histórias gostavam de retratá-la. Não houve conflitos sobre jurisdição ou negatividade expressa pelos policiais. Em vez disso, eles ficaram genuinamente felizes em ver os especialistas despertos chegarem. Bem, claro que eram. Era exatamente como o velho policial havia dito uma vez, logo antes de Sun-Yi enfrentar o primeiro pesadelo. Se ele morresse ali e nenhum desperto estivesse por perto, eles teriam que lutar contra a criatura do pesadelo que seu corpo havia transformado em si mesmos. E isso não era algo que os humanos mundanos jamais desejaram fazer. Master Jet caminhou até um dos policiais e o cumprimentou com um breve aceno de cabeça. Apesar do fato de que ele era muito mais velho que ela, para não mencionar o próprio Sun-Yi, o policial os tratou com o maior respeito. Prazer em vê-la novamente, senhora. Saudações, senhor. Deixe-me mostrar-lhe o caminho. Ele os conduziu mais fundo no beco, em direção a uma pesada porta de metal que se escondia nas sombras profundas. Estava totalmente aberto, e havia estranhos flashes de intensa luz branca saindo dele, misturando-se com o brilho vermelho das sirenes da polícia. Toda a situação parecia um pouco surreal para Sun-Yi, como se ele estivesse no meio de um sonho estranho. Quero dizer, onde mais eu seria tratado como senhor por um policial? A vida com certeza é engraçada às vezes. Um pouco divertido com esse pensamento, ele se virou para Mestre Jet e perguntou, o que é este lugar? Ela hesitou por alguns momentos, então disse em um tom inesperadamente sombrio, é uma espécie de clube. Chama-se Matadouro. Um dos poucos estabelecimentos desse tipo na cidade. Sun-Yi olhou para a porta, que não tinha nenhuma placa ou indicação de que havia um clube do outro lado. Isso foi uma jogada de marketing para criar um sentimento de mística e exclusividade, ou havia coisas acontecendo lá dentro que precisavam ser escondidas. Um nome peculiar para uma boate. Master Jet sorriu com o canto da boca. Destina-se a uma clientela muito específica. O resto do chão é a sua discoteca habitual, mas por baixo existe uma zona VIP com uma arena underground. Não se passa nada de ilegal ali, apenas coisas de mau gosto. Ela fez uma pausa e acrescentou sombriamente, eles enviam ecos, geralmente bestas adormecidas, para lutar contra lutadores mundanos lá. Os lutadores são pagos generosamente, é claro, e o clube lucra com os idiotas ricos que gostam de assistir esse tipo de coisa o suficiente para recuperar as perdas se um dos ecos for destruído acidentalmente.
Todo mundo ganha. Eu acho. Sun-Yi franziu a testa. Ele sabia que as pessoas ricas eram grandes fãs de formas esbanjadoras de entretenimento, e que havia arenas onde ecos preciosos eram feitos para lutar entre si apenas pelo espetáculo. Contratar humanos mundanos para combatê-los, no entanto, não era um pouco demais? Eu de repente me tornei uma criança depois do despertar? Claro, nada nunca foi demais. Sun-Yi sabia tudo sobre o funcionamento do vício, desde sua infância na periferia. Sua surpresa atual era apenas porque ele não sabia que formas ela assumia entre as camadas mais abastadas da sociedade. Então, o que aconteceu naquele matadouro? Mestre Jet deu de ombros. Isso é o que temos que descobrir. Tudo o que sei é que todos lá dentro estão mortos. Meio irônico, na verdade. O policial que os guiava lançou-lhe um olhar e disse com voz rouca: é uma bagunça adequada lá, senhora. Não para pessoas com estômago fraco. E também não é algo que um humano mundano seria capaz de fazer. Encantador. Lá dentro, o ar estava impregnado do cheiro de sangue. Sun-Yi se viu em um vasto salão inundado por luzes piscantes, um branco ofuscante se misturando com breves momentos de escuridão absoluta para criar uma atmosfera estranha e invasiva. Era difícil perceber qualquer coisa neste inferno de luz estroboscópica. Mestre Jet franziu a testa. O que há com o show de luzes? O policial olhou para baixo embaraçado. Desculpe, senhora. Descobrimos como desligar a música, mas as luzes estão nos causando problemas. Ela deu a ele um olhar nada divertido. Bem, continue com isso. O policial se virou e foi embora, gritando com os colegas. Alguns momentos depois, o salão de repente ficou envolto em escuridão e, em seguida, a iluminação regular começou. Sem as luzes estroboscópicas constantemente piscando, o clube parecia menor e mais desgastado do que Sun-Yi esperava. Ele não prestou muita atenção ao design do interior, ao palco elevado ao bar com centenas de garrafas de aparência cara nas prateleiras atrás dele. Com uma expressão sombria no rosto, Sun-Yi estava olhando para os corpos. Havia mais de uma dúzia deles, todos quebrados e terrivelmente desfigurados, como se mastigados e vomitados por um tornado. Mas é claro que um desastre natural não tinha nada a ver com o que havia acontecido no clube decadente. O resultado só parecia. Este foi o trabalho de um desperto. De repente, Ellie se lembrou da pergunta de Mestre Jet, vendo-a sob uma nova luz. Quando um desperto perde o controle, o que você acha que acontece? A resposta estava bem na frente dele. Corpos humanos terrivelmente espancados jaziam no chão, afogados em poças de sangue. Na verdade, isso não era uma visão para quem tinha estômago fraco. Mas, para o bem ou para o mal, Sun-Yi já tinha visto horrores suficientes para não se comover muito com tal cena. Deixou uma impressão profunda até nele, no entanto. Sun-Yi não precisou olhar muito de perto para perceber o que havia acontecido. A posição dos corpos, a natureza de seus ferimentos. O assassino não havia usado alguma memória poderosa ou deixado um eco solto nessas pessoas. Não, era muito mais simples. Eles apenas fizeram isso com as mãos. Durante a Batalha do Portão, Sun-Yi jogou um veículo pesado na horda de Nightmare Creatures, abrindo um caminho sangrento em suas fileiras. Essa era a força de um desperto. Mesmo se ele tivesse sido aumentado por uma sombra, sua própria força ainda era muito superior à de um humano mundano. Um desperto frenético poderia destruir uma dúzia de humanos em questão de segundos, e nenhum deles seria capaz de fazer nada para detê-lo. Na frente de um portador de feitiço, os humanos mundanos eram como bonecos de papel. Bastou um pequeno esforço para destruí-los. Aquele bastardo. Sun-Yi lembrou-se de como duvidara se queria ou não desempenhar o papel de carrasco ao caminho da cena do crime. A chuva pode ter sido uma das vítimas. Ele poderia ter sido um, também, antes de se tornar um desperto. Enquanto ele olhava para os corpos quebrados, todas as suas dúvidas desapareceram.